Sabe aquele arrependimento que bate depois de falar ou fazer algo no calor do momento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é de verdade poderosa. A de que o controle das nossas reações é a chave para controlar a nossa vida. Vamos entender como dominar esse superpoder. E essa pergunta aqui, ela define tudo. Será que a gente está no volante, escolhendo o caminho, ou será que a gente está só no banco do passageiro, sabe? Apenas reagindo às curvas que a vida joga na nossa frente. A diferença é gigantesca. É entre criar o futuro e ser só um espectador. É que, na real, a maioria de nós vive boa parte do tempo no piloto automático. Pensa aí na última vez que uma fechada no trânsito estragou sua manhã inteira. Ou naquela palavra que escapou numa discussão e, um segundo depois, o arrependimento bateu forte. Isso é reagir, não é viver. Então, o lance é o seguinte: aquele meio estressante do trabalho, a crítica que a gente não esperava, eles não são problema de verdade. O que pega mesmo, o que de fato muda o jogo, é a nossa reação. É aquela tempestade que rola aqui dentro, sabe? É a nossa resposta automática a esses gatilhos. Beleza, mas por que isso acontece? Vamos dar uma olhada no que a ciência diz. Para a gente conseguir tomar o controle, primeiro a gente precisa entender por que a gente perde esse controle. O que é que rola dentro da nossa cabeça nesses momentos de puro estresse? O nome disso, cientificamente falando, é sequestro da amígdala. A amígdala é tipo o nosso alarme de pânico interno. E quando algo acontece, ela simplesmente dispara. E o pior, isso acontece muito antes da parte lógica do nosso cérebro, que é tipo o chefão, o CEO, conseguir processar o que está rolando. É uma reação de sobrevivência super antiga. Pensa nisso como uma batalha rolando dentro da gente o tempo todo. De um lado está o cérebro gênio, nosso planejador, o CEO. Do outro, o alarme de pânico, que só pensa em sobreviver agora, já. Quando rola o tal do sequestro, o alarme de pânico simplesmente assume o comando. A gente sai do modo de pensar com calma e entra no modo de lutar ou fugir num piscar de olhos. Só que aí é que está o problema. Esse instinto era perfeito lá atrás, para fugir de um bicho na selva. Mas hoje, no escritório ou em casa, lutar vira gritar com o chefe. E fugir vira ignorar um problema até ele virar uma bola de neve. As duas coisas levam a decisões péssimas e resultados que a gente não queria. Mas a boa notícia é que dá para treinar nosso cérebro. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos focar na solução. Existem algumas leis, uns princípios, que devolvem o controle para a gente. E essa frase aqui, atribuída a Viktor Frankl, um cara que sobreviveu a campos de concentração, ela é a base de tudo. A nossa maior força não é evitar o que acontece, mas sim usar esse espacinho de tempo, essa pausa entre o estímulo e a nossa resposta para escolher. É aí que mora a nossa liberdade. Então, a primeira lei é exatamente sobre isso: criar esse espaço, de propósito. É a tal da pausa estratégica. Antes de responder aquele comentário atravessado, respira fundo. Antes de surtar com a notícia ruim, conta até 3. Essa paradinha, esse silêncio, esse é o superpoder. É o que separa uma reação que a gente se arrepende de uma resposta inteligente. A segunda lei é essa que liberta a gente. Sentir raiva não quer dizer que nós somos a raiva. Imagina que as emoções são como visitas. A raiva chega, o medo senta no sofá. A gente pode reconhecer que eles estão ali, mas não precisa deixar eles quebrarem a casa toda. Quem manda na casa somos nós. E essa terceira lei, nossa, ela é muito poderosa. Explodir de raiva não é um defeito de fábrica, sabe? É um hábito. É como um caminho que a gente faz todo dia na grama. Quanto mais a gente passa, mais marcado ele fica. Mas cada vez que a gente escolhe uma resposta diferente, melhor, a gente está literalmente abrindo um novo caminho, uma trilha nova e muito mais saudável. E por último, a quarta lei. Tá tudo conectado. Cada reaçãozinha do dia a dia é um tijolo. Um tijolo que a gente usa para construir a nossa vida. Alguém que reage a um erro com curiosidade constrói aprendizado. Outra pessoa que reage com raiva constrói um muro. As nossas reações, dia após dia, estão, de verdade, desenhando o mapa do nosso futuro. Beleza, muita teoria, né? Mas como isso funciona na prática, no dia a dia? A diferença entre reagir no automático e responder de forma consciente é o que separa o caos da calma, o que separa o fracasso do progresso. Olha só essa tabela. Aqui a mágica acontece na prática, percebe? A situação é a mesma. O que muda é aquele espaço para escolher. O chefe critica, reação automática é se defender, criar um muro. Resposta consciente é respirar, ouvir de verdade e depois, com calma, procurar uma solução.
É trocar o impulso cego pela intenção clara. No fim, tudo se resume a uma única coisa: o poder da escolha. Essa habilidade de dar uma pausa e escolher com consciência o que fazer é isso que devolve o volante da vida para as nossas mãos. E olha só essa sequência, essa corrente que molda a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo, começa na reação. A reação influencia a decisão, que guia a ação, que gera o resultado, e o conjunto de resultados é o que a gente chama de vida. O ponto de partida é sempre, sempre a reação. Se tem uma coisa para guardar de tudo isso que a gente conversou, é essa aqui. Não é filosofia complicada não, é uma equação de vida simples e direta. O controle que a gente tem sobre a nossa vida é exatamente o mesmo controle que a gente tem sobre as nossas reações. E o que a gente ganha quando domina essa habilidade? Liberdade. Liberdade de verdade. A liberdade de não ser um fantoche das próprias emoções. A liberdade de construir a vida que a gente realmente quer, tijolo por tijolo. E, principalmente, a liberdade de ser quem a gente é de verdade, de acordo com os nossos valores. Então, a gente fecha essa nossa conversa voltando para o começo com aquela pergunta. No fim do dia, quem é que está no comando? São os impulsos, os hábitos antigos, o piloto automático ou é a sua escolha consciente, aquela feita no espaço sagrado entre o que acontece e o que você faz a respeito? A escolha é nossa. E lembre-se, se este material ajudou uma pessoa a mudar sua vida ou encontrar motivação, já está fazendo a diferença.